Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Mundo da Criança Sensacional neste sábado. Aliás, a gente está aí, talvez esse seja o penúltimo programa, é isso? Antes do Natal? Porque vem aí o programa Show de Prêmios, né? A gente está aí preparando o programa de Natal. O Bom Velhinho vem esse ano? Sem dúvida, né, Marcos? O Bom Velhinho não pode faltar, né? Claro. Mas, Marcos, muito boa tarde, muito boa tarde a você, telespectador, muito boa tarde a você que é família e que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Como o Marcos mencionou, o mês de dezembro é um mês diferente, eu gosto muito do mês de dezembro. É muito Marcos. Bom o mês de dezembro. É um mês atrativo, um mês parece que os corações ficam mais soltos, mais leves, mais amorosos, né? E aí realmente a gente passa a ter, parece que uma vida mais calma, né? As pessoas se preocupando umas com os outros, quer seja agradando, os pais com os filhos, e já no próprio trabalho a gente observa a preocupação do presente, da escolha do presente, da ilustração do Papai Noel. E aí realmente o mês de dezembro me parece um mês muito agradável, sabe, Marco? Gosto muito do mês de dezembro. E eu vejo que as famílias também têm no mês de dezembro uma oportunidade ímpar, uma oportunidade muito boa para atribuir às crianças, para falar às crianças sobre valores espirituais. Afinal de contas, o Natal é de Jesus Cristo, é claro, que toda reverência ao autor do Natal, que é Jesus Cristo. O Papai Noel é apenas ilustrativo, figurativo. Então você tem como família uma oportunidade muito boa para falar de Jesus, para mostrar qual é esse projeto de Deus, por que o Natal é assim, por que realmente nós vivemos o Natal, o porquê do presente, né? E aí, entendendo que, na verdade, o aniversariante é Jesus Cristo, né? Então, toda criança que precisa daquela moldagem, daquela formação, e a família que os pais ensinam tantas coisas para as crianças e realmente procuram dar uma formação completa, eu entendo que o mês de dezembro é um mês assim, de uma oportunidade muito grande para as famílias falarem de Deus, falarem de Jesus e semearem valores adequados para a idade, mas começar a semear realmente o valor espiritual no coração das crianças. Sem dúvida, é isso aí. E claro, associado a isso tem aí o nosso Papai Noel, que vem aí conversando com a sua rena, não com a trena, ele vem com a rena, né? Vem medindo passo a passo. Passo a passo, chegando do Polo Norte até aqui na TV Marília. Eu estou meio fora do ar, assim, nós estamos hoje é o final de semana do dia 7, né? Não, hoje é o dia 7, né? Não, hoje é o dia 6. Dia 6, então nós temos hoje é o dia 6 nós temos 14. Nós depois temos para o Natal, na verdade, 18 dias. São 2 semanas aí praticamente, 2 e meia, né? O dia 24. Quando que vai parar? Quando nós temos as férias, o Gustavo sabe tudo, ele sabe assim, o último dia de atividade e tal. Sábado, dia 20, né? Esse nós vamos trabalhar ou não? Sim. Então, dia 20 é o nosso Natal. É o nosso Natal. É o Natal em que você pode telefonar, o Papai Noel vai estar aqui, vai ganhar presentes, etc. Então, realmente, já estamos aí agendando uma programação especial do programa Mundo da Criança para esse Natal. Quer ver? Dá um corte só no Francisco, coloca o Francisco numa câmera, aí, enquanto você pega o Francisco aí, eu já providencio aqui uma... Já tem um presente aí? Eu quero registrar aqui que eu ganhei já um presente, olha Verdade. Que legal. Eu ganho aqui um kit dos produtos da Jazan, Francisco, olha que delícia. E aí tem aquele pedacinho de doce de leite que é feito com muito amor, paçoquinha.
plaquinha, tem um monte de produto É legal uma aqui. embalagem muito bonita. Muito hein? bonitinho. Que é assim, ó, esse toque mesmo aí, pai e filho, olha aí que legal. Ó. Muito linda, né? E aí você tem, ó, olha, tem o chocolate com avelã. Uma delícia, hein? Você sabe quem que me presenteou com isso aqui? Quem? O nosso amigo Binho, Kleberson Barros. Muito bom, O Cleber. Binho teve lá com o seu Adalberto, que é o diretor comercial da Jazan, teve lá visitando, batendo um papo com o seu Adalberto. Ele falou assim, não, o seu Adalberto falou, você é amigo do Francisco Agostinho? Eu falei, sou. Ele falou, não, Nem tanto. você leva para ele lá. Aí o Binho falou, mas quando eu levo para o Francisco tem que presentear o Marcos Vinícius também. Eu falei, então levam para o Marcos também. Então, aqui a gente agradece, viu, seu Adalberto? Um abraço, obrigado aí ao pessoal da Jazan pelo carinho aqui com o nosso Mundo da Criança. Aliás, essa é uma empresa assim da cidade de Pompeia, né, e que tem realmente atingido o Brasil todo Brasil com todo. os seus produtos, são produtos deliciosos. E a gente começa o programa aí dando um abraço a esse pessoal todo da Jazan e realmente por essa lembrança. Quem sabe a Jazan possa estar no nosso Natal, Não é? dia 20, né? Seria verdade. muito interessante. É verdade, olha E aí. aí a gente já começa a programar os nossos parceiros Pro para Natal, né? o Natal do dia 20 aqui na TV Marília, programa Mundo da Criança, com o Papai Noel e tudo. Tá aí a imagem, uma imagem muito bonita. Deixa eu só virar porque, além do nome, olha que você tem uma imagem aqui muito bonitinha do papai e da mamãe, representando muito claramente aí o carinho de um pai para com o filho. Isso é um reflexo muito dos desejos das nossas famílias. Né, É irmão? verdade, muito legal. Mas nós continuamos falando alguma coisa sobre saúde para os nossos filhos. Um item do conceito de saúde é o valor espiritual. Então, na verdade, nós já começamos a falar sobre saúde. Saúde dos nossos filhos implica esse equilíbrio, esse perfeito equilíbrio físico que o nosso corpo exige, chamada homeostase, o equilíbrio emocional, que é uma coisa assim interessante, né? E não faz parte do conceito de saúde, mas eu entendo que os valores espirituais também encaixam dentro do conceito de saúde. Não tenho Concorda, dúvida. Marcos? Então nós já começamos a falar em saúde, lembrando a você para usar o mês de dezembro, quando você visita um presépio, quando você vê uma imagem, uma luz, ou mesmo presente, ou mesmo realmente alguma história que você tem de Jesus, conta para o filho. Isso realmente vai fazer diferença ao longo do tempo para que ele vá tendo os valores espirituais que realmente são importantes e decisivos na vida e no crescimento das crianças, né, Marcos? É isso mesmo, doutor. Mas nós vamos falar hoje, Marcos? De riscos Nós vamos falar do branquinho, sal de do sal, cozinha. sal de cozinha. O que você acha, Marcos? Você Mas- come muito sal? Você gosta muito de Eu sal? gosto de sal, hein, doutor? É. E diz que não é bom, hein? Rapaz, eu tô preocupado com esse programa hoje. Se é só para criança que faz mal? Não, Já não, começa a nós fazer já mal, né? começamos a nos preocupar com as crianças. Você vai ver ao longo que nós vamos comentando, mas hoje é um alerta assim, geral sobre o sal. Sal que tem toda uma história, sabe, Marcos? Sal é uma coisa assim. Aliás, o nome sal vem de salário, sabia? É? Sal Porque vem de era salário. realmente uma maneira de pagar soldados, etc. Era uma verdade. maneira de negociar isso de Roma antigo. Era o salário, era o sal. Aí ficou realmente o sal. Mas nós queremos falar sobre o sal que está lá, presente na nossa alimentação, presente na cozinha Conheço nossa, aquele né? sal da palavra, que diz que vós sois o sal da terra. Isso foi alguma coisa que Jesus mesmo falou e foi até um imperativo, né? Vós sois o sal da terra. E aí fez assim uma chamada muito forte em cima dos discípulos, né? Acha lá, porque você sabe, né, Marcos? Porque realmente você... vamos fazer um hiato, já que você mencionou isso, não estava no contexto. Porque o sal da terra, né? porque o sal, né? Porque o sal você põe em pequena quantidade e faz uma grande diferença no sabor, né? E aí é que ele diz, olha, realmente vós sois o sal, você, em pouca quantidade, mas nós temos que fazer diferença. Aquele que realmente tem o rótulo ou o coração do cristão, realmente tem essa responsabilidade bíblica que o próprio Jesus chamou a atenção. E ele falou, se o sal se tornar insípido, quer dizer, traz isso para nós, né? Se a gente não fizer diferença nenhuma, não salgar no meio em que a gente vive, a coisa passa a ter
um valor aí muito discutível, né? Então, mas o sal que nós queremos falar é o sal da preocupação com a saúde física mesmo, porque é um assunto atual e tem alguns conceitos novos. Você vai ver que a própria Organização Mundial de Saúde, em 2013, já estabeleceu alguns valores novos e realmente porque isso tem a ver com a saúde. E é interessante, com a saúde da criança, a criança que cresce e a criança que vai se tornar o adulto, e o adulto que foi criança. Então, o sal que você usa na alimentação, que você coloca lá, tem uma participação importante. Vamos ver algumas imagens aí. E aí, o que mais se menciona é isso, Marco, é prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E aí são 3 doenças assim que são mais mencionadas, que é a hipertensão, a pressão alta, né, câncer, que é uma coisa também que alguns relacionam com a dieta, com a quantidade de sal que você ingere, e a própria osteoporose, que aí está presente aí na vida aí do adulto, né? A criança não tem essa preocupação de osteoporose, a não ser que ela tenha alguma doença primária. O câncer também se refere mais ao adulto. Agora, a hipertensão arterial, nós já temos muitas crianças hipertensas. Há alguns dados da literatura nacional que falam que nós temos aí 6 a 8% das crianças já estão com problema de hipertensão. Você lembra que nós falamos há algum tempo atrás sobre o colesterol, né? Então, que é um outro elemento importante relacionado a esse tipo de doença, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, hoje nós temos uma preocupação até na criança, com a hipertensão arterial. E aí, por isso é que a gente quer chamar a atenção desse tipo de problema para a família, para a criança. Porque assim, olha, não, é coisa do adulto, não. A gente já tem aí uma quantidade de crianças boa com hipertensão, o que é claro que não é um fato bom. Assim como nós falamos de colesterol, nós temos aí aproximadamente 20% das crianças que têm colesterol alto, às vezes de origem familiar ou não, mas a maneira como nós estamos vivendo essa vida de computador, essa vida de televisão, essa vida de pouca oportunidade para a criança se exercitar, correr, brincar, realmente acaba favorecendo esse tipo de doença crônica não transmissível que vai ter uma repercussão aí na vida adulta. E você sabe, Marcos, que nós estamos conhecendo pessoas assim muito jovens com problemas cardiovasculares, né? A hipertensão e assim, às vezes até nós estamos perdendo pessoas jovens em função desse tipo de doença, hipertensão, problemas cardiovasculares, AVC, infarto, essas coisas todas que são doenças do adulto, e a gente fala do adulto, mas nós estamos aí com o adulto jovem realmente às vezes nos surpreendendo com um tipo de doença desse tipo. E isso então, por isso que nós estamos aqui para falar sobre criança, porque o cara não fica doente aí quando ele tem 20 anos, ele fica doente às vezes até lá que começa quando ele nasce, ou até algumas relações até com a dieta de gravidez e leite materno, essas coisas todas. Então a gente vai mostrar a imagem mais uma vez que essas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, câncer, osteoporose, é bem relacionado, esse conceito que eu queria passar ao telespectador. Essa é a relação dessas doenças com a dieta da criança desde o nascimento. Então são doenças que a gente não pode desprezar, são importantes na vida adulta, mas hoje se tem a relação dessas doenças com a dieta da criança desde que o menininho nasce. Então vamos prestar atenção nisso. E entre esses elementos da dieta, nós chamamos atenção para esse elemento que é o motivo da nossa conversa de hoje, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, esse sal tão presente na nossa mesa. E aí a gente quer dar algumas dicas para você como trabalhar com isso. O sal, ele é assim, 1 grama de sal, Marcos, aí você tem o sódio e o cloro. Então você tem uma proporção de 40% de sódio e 60% de cloro. Então, cada grama de sal, você tem
400 miligramas de sódio e 600 miligramas de cloro. Por que a gente está colocando isso? Essa é a tônica, Marco, porque a grande preocupação do sal é esse tal de sódio, né? Porque ele ocupa dentro do organismo um espaço muito importante. A gente fala assim que ele é um expansor de volume, ele ocupa o espaço extracelular, fora das células. Ele ocupa o espaço no plasma sanguíneo e fora das células no interstício. Então, realmente esse é um elemento assim, muito importante e tem muito a ver com doença. Então você já viu assim, olha, a pessoa tem um problema no coração, está comendo pouco sódio, está comendo pouco sal. Então é um tratamento. Então faz parte do tratamento quando você descobre um problema cardiovascular, cortar o sal. Você cortar o sal. Né? Ou algum edema que a pessoa tem, algum inchaço por problema cardíaco ou qualquer outra situação, primeira coisa é diminuir o sal da dieta. E nós queremos falar que esse sódio, que é um elemento assim importante, ele pode realmente, em função do sal que você ingere, ele pode te causar problema. É esse que nós a gente tem sódio, precisa do sódio. Precisa do sódio. Nós vamos falar até da importância disso. Porque esse sal, ele é isso aí, Marco. A gente usa muito por causa de sabor. Certo? Então você mencionou aqui, olha, eu gosto do sal. Quer dizer, o sabor do alimento fica melhor quando salgado, né? E é claro que você sabe disso. As pessoas usam o sal e aí o que acontece com o sal? Dá mais sede, não é? Aí você bebe mais, concorda? E então isso é inclusive os aperitivos, né? O dono do bar sabe que se ele usar a coisa um pouquinho mais salgadinha, você vai consumir um pouquinho mais de cerveja, um pouquinho mais de bebida, porque você vai sentir um pouco mais de sede. Sim. Né? Então, o sal tem essa finalidade aí. Nós usamos muito para sabor. Mas ele tem outras funções, sabe, Marco? Então, realmente, esse mesmo sal, ele participa de funções importantes no organismo. Ele não é assim, só faz mal. Ele participa de reações metabólicas, ele participa dos fluidos do corpo. Como eu disse, ele ocupa o plasma que circula no nosso corpo, essa parte do sangue, ele faz parte disso. Ele realmente é muito importante para isso. E quando nós temos, por exemplo, uma criança com desidratação, a nossa preocupação é dar sódio, né? A gente tem que hidratar a criança e um elemento é água e sal, né? Então até o soro caseiro que você fala, você tem o sal, você tem coloca a pitadinha de sal, tal, porque você está dando sódio, né? Então a ótica que a gente tem para o sal é esse elemento aí que é o sódio. Além disso, ele participa da contração muscular. Quando você lá está como craque correndo, seus músculos estão contraindo, e aquela maravilha de futebol que você pratica, né? Apresentava, aposentei, pendurei a chuteira. Faz isso, o Tião conseguiu. Não. Obrigado, Tião. A chácara agradece, Tião. E até a Andréia também. A Andréia vai ficar mais feliz do que nós lá. Mas eu acho que você não deve desistir, não. Ainda são acidentes de percurso, sabe? Então, todas essas funções aí, muito resumidas, que participam das reações dentro das células, dos fluidos do organismo, da contração estímulo muscular. Estímulo nervoso. Não, eu quero ficar nervoso, não. Eu quero ficar nervoso. Não, é dos estímulos nervosos. Não é enfesado, não, né, doutor? É a condução dos estímulos nervosos através dos neurônios. Não é bravo, não é bravo. Não é enfesado. Não é estressado, não. Mas normalmente isso acontece. Agora, a pergunta que se faz dentro do que nós estamos falando, né, Marco? Quanto se deve ingerir de sal de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde? Então, isso é agora, de 2013. Né? Então, coisa recente. Você tem na literatura isso muito claro, nos sites da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, sabe, foi dura com o sal. Reduziu isso daí bastante. Né? Então, vamos ver aí como é que funciona isso. Os adultos devem consumir menos que 2 gramas de sódio por dia. Né? 2 gramas de sódio. Vamos ver na prática o que é isso. Isso representa, olha, Marco, 5 gramas de sal por dia. Então, você lembra, 1 grama tem 40% é sódio. Então,
você tem 5 gramas, 2 gramas de sódio, você vai ter 5 gramas. 4 vezes 5 é 20. Certo? Então, isso consumir meia colher de sopa? Na prática, é isso aí, olha. Meia colher de sopa ou 1 colher de chá de sal por dia. Você sabe qual que é a colher de sopa? A de sopa eu sei, eu não sei qual é a de chá. Essa é uma confusão, né? Mesmo porque você tem variações de tamanho, Por exemplo, dependendo do a de faqueiro. chá eu imaginaria aquela pequenininha. Mas aquela pequenininha é de café? É de café pequenininha. E qual é a de chá? Em seguida. Então acho que eu só conheço a de chá. Café é pequenininha. Você, chá. Telespectador, aí assim, a de café é pequenininha. A de chá é em seguida. Depois é de sobremesa. Sobremesa. E depois a sopa. Depois é de sopa. Eu não tenho em casa de café, eu só tenho a de chá. Não, você tem. Eu tenho certeza que você tenho. tem. Rapaz, você tem, sim. Porque o faqueiro... Mas serve, é que o faqueiro de pobre vem, você escolhe, é o chá ou o café. Meia dúzia de colheres. A família tem que ser pequena. Só meia dúzia. Pequena, só meia dúzia, pequenininha. Mas olha aí, então, veja que isso aí era o dobro, sabe, Marco, antes de 2013. Mas doutor, se a gente for imaginar... Você poderia consumir aproximadamente aí 5 gramas de sódio por dia. Isso você tem que contar, Marco, você está falando aí uma coisa assim, do sal que você consegue mensurar. É isso que eu ia falar, porque assim, você está falando de, olha, você precisa comer isso por dia, mas às vezes você vai falar, vou colocar na salada, então vou pegar ela, separar todo dia, uma colherinha, eu sei que é o que eu posso consumir com isso, ok. Só que aí eu vou comer um pão, tem sódio. Tem sódio. Tudo acho que tem, né? Então por isso que essa Vou colher... tomar um refrigerante, tem sódio. Tem sódio. Não é? E por isso que é importante... Você não pode usar a colher inteira. Não pode usar. Então isso aqui é o total do dia. Agora você tem que pensar naquilo que você come. Você tem que ter um mapa do seu cardápio desde a hora que você acorda para você ter uma quantidade aproximada. Então isso nós podemos controlar, né, Marcos? Nós podemos então ingerir em sódio quanto? Se eu for observar as embalagens de quanto tem o que eu como e tal. Você tem que ter 2 gramas no máximo por dia. 2 gramas de... 2 gramas por dia. Então nós vamos falar nisso. Tem que ler um pouco o rótulo para saber como é que isso funciona. Né? Então, para cada produto, você tem uma determinada quantidade. Então, precisa prestar muita atenção, sabe, Marcos? Sabe de uma coisa interessante? Nós estávamos revendo isso. Então, as pessoas falam assim, eu estava vendo um produto light. Então, a pessoa diz assim, não, eu vou comer o produto light porque é menos calórico. Sabe, nós estamos vendo um produto, claro que nós não vamos mencionar qual é, mas esse produto light, ele tinha quase que 2 vezes e meia mais sódio. Sim. É o caso de um refrigerante Diet, por exemplo. É Larrete que fala, E aí, o dobro, E aí você entende que você não... Tá fugindo do quê, né? Tá fugindo de quê? É a pergunta. Tá fugindo de quê? Precisa tomar cuidado porque realmente essa situação você acaba errando e você faz um único raciocínio com calorias. Mas isso que nós estamos querendo chamar a atenção, que você comece a fazer um raciocínio com a quantidade de sal que você come durante o dia. Isso é que é importante. Talvez até agora, nós por estamos falando você para que você traga isso para sua casa. E aí, a sua ótica no filho. Repercussão no filho diretamente. Diretamente. O filho é aquilo que a gente come. Porque, vamos ver. Vamos para o intervalo rapidinho? Para a gente falar só sobre as crianças, então vamos para o intervalo. Vamos. Nós estamos falando sobre a quantidade de sal ingerida, tá aí, mas o próximo assunto é esse aí, e as crianças. Beleza, rapidinho intervalo, a gente volta, não sai daí não, sempre em nome de Pimenta Pimentina, Confiança Esmeralda. Rapidinho a gente volta, não sai daí não, até já.